vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, sem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Bom, então vamos fazer, depois dessa página, né? Vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhinhos, esquecer as dificuldades do nosso dia a dia e rogar a Jesus que possa abrir as nossas mentes, nossos corações, para que hoje possamos receber as informações do infinito amigo céu e poder absorvê-las e botar em prática no nosso dia a dia, com os nossos irmãos que cheguem perto de nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso lar, com os nossos familiares, para irmos crescendo a cada minuto, subindo um degrauzinho cada vez na nossa caminhada evolutiva. Que a tua luz, Jesus, Tiago e Angélica, possa acompanhar-nos nesta noite. Que assim seja. Sim, sim. Bom, hoje eu tive esse privilégio, né? Jesus me deu esse privilégio de estar aqui com meu irmão querido. Nosso querido amigo Celso, Padre Oswaldo Cruz, que é um trabalhador, ele sempre fala para mim, quanto mais necessitado, mais trabalho. Sempre me passou isso. Então, por isso que eu estou aqui, né? Trabalhando. Seja bem-vindo, é uma ótima palestra para você. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Rogando as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, esse sol bendito que aquece, que ilumina, que vivifica as nossas almas. Nós vamos conversar hoje, para dar o título, Ensinos do Apóstolo Paulo, e por que, já de uns 3 anos para cá, nós temos estudado muito, confrontando as cartas de Paulo com Atos dos Apóstolos e o livro Paulo e Estevão, para que a gente possa ter uma visão plena do que era o cristianismo na sua pureza, no seu nascer sublime nas mãos do nosso amado Mestre Jesus. Porque isso está ficando um pouco perdido, mesmo no movimento espírita. Nós não temos ideia do que foi o princípio de tudo. Falando de Jesus, de Paulo se fala em Paulo, logo se reporta a estrada de Damasco, encontro com Jesus. Isso é muito pouco. É muito pouco. Vamos conhecer só alguma coisa que está inserida na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Corinto, na época, era uma cidade cosmopolita, a joia da província da Acaia. Para vocês terem uma ideia mais magnífica, a Acaia seria um estado e Corinto seria uma cidade próspera. Na época deveria ter em torno, mais ou menos, de uns 300.000 habitantes. Era uma das mais populosas, era uma cidade cosmopolita. O que significa ser cosmopolita? Tinha gente de tudo quanto é lugar. Tinha pagãos, tinha judeus, de várias regiões. Né? Uma coisa que acontecia muito naquela época eram as perseguições. E você morava num lugar, de repente você pegava a tua família e ia para outro lugar. E se formou muito,
cidade de Corinto. Hoje nós temos aqui, deixa eu ver se eu acho, algumas ruínas de Corinto, lá na Grécia. Né? A região hoje, a gente fala de Corinto, a gente tem que falar hoje da Grécia. Então, nessas ruínas se desenrolou um manancial de acontecimentos maravilhosos. No próprio livro Paulo Estevão, tá? A gente conhece o que? De onde era a origem de Abigail e Gesiel? De Corinto, né? Que morava com o pai e depois, bom, não é o caso da gente comentar aqui. Se tem alguém aí que ainda não leu Paulo Estevão, por favor, leia. É considerada a maior joia literária que veio do plano espiritual. Para vocês terem ideia dessa obra, que inclusive está se formando grupos do movimento espírita para estudar essa obra Paulo Estevão. E eu já tenho conhecimento que já há grupos, inclusive nos Estados Unidos, estudando Paulo Estevão. Claro, tem muito brasileiro lá envolvido nesse grupo. O que ensina Paulo Estevão é algo sublime. Sublime. Os ensinamentos que tem lá de Abigail, de próprio Estevão, de Ananias, de Gamaliel para o apóstolo Paulo, coisas maravilhosas que precisam ser reavivadas no nosso entendimento. Então, por aí passaram personagens, quem sabe até ali mesmo, nesse recanto, né? Nós não sabemos, um dia vamos ter esse conhecimento. Ainda Corinto, na época de Jesus. Nós vamos falar do Paulo, que dizia isso que ele está aqui, eu vou dizer, ler para vocês, está escrito na segunda epístola, a segunda carta que ele mandou aos Coríntios. Tá? Só peguei uma parte para a gente entender a beleza, a pureza, o encantamento. Gente, irmãos queridos, nós não temos ideia do quanto devemos a milhares que se sacrificaram para que a doutrina do Cristo chegasse hoje entre nós. Nós não temos ideia. Milhares, mas muitas, bastava ser cristão na época e você era levado para os círculos de martírio. Alguns eram devorados pelas feras, né? E outros se jogavam um azeite fervente em cima, água, era coisa horrível. Para dizer, eu amo Jesus, eu me submeto a Jesus. E Paulo vivia nesse momento, nessa realidade, e ele começa a dizer, não vamos pegar totalmente a epístola, vamos pegar focos dela, tá? Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, assim como a todos os santos que se encontram na Acaia, já disse para vocês o que era Acaia, tá? Inteira. Sempre que Paulo utiliza, como todos os santos, santos na época de Paulo não tinha a conotação que nós damos hoje. Santos eram sinônimo de adeptos. Por exemplo, aqui vocês seriam santos da doutrina espírita, adeptos da doutrina espírita, para a gente entender um pouco a linguagem que era oferecida naquela oportunidade. Se você era adepto e se dedicasse, você seria um santo. Deu para entender isso? Tá? Ele nos consola em todas as nossas tribulações para que possamos consolar os cristãos em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Gente, já naquela época, Paulo ensinava que o alto nos consola em nossas dificuldades, em nossas tribulações, em nossos problemas. Só que nós não percebemos isso porque a nossa mente está muito racionalizada, pouco evoluída no campo emocional.
No campo racional, nós já mergulhamos na intimidade dos átomos, pesquisamos as galáxias, o universo infinito. No campo emocional, infelizmente, quando nós utilizamos a linguagem ainda há pouco, nós ainda estamos na idade das pedras. O que fazemos com o ódio, com a maldade, com emoções inferiores é algo que, infelizmente, né, assusta. Vocês me perdoem, mas a minha garganta não anda muito nesse tempo maluco que a gente vive aqui, ele lá de Petrópolis. Então ele já ensinava que recebemos incessantemente se estivermos sintonizados em Deus, consolo. Emmanuel nos garante que quando a gente está voltado para o amor de Deus através de pensamentos, palavras e atitudes, antes que problemas possam acontecer, eles são aliviados do nosso caminho. Ou seja, somos consolados sem nem sequer percebermos. Basta a gente ter certeza de que Deus existe e de mudarmos um pouco o conceito que nós usamos entre nós em muitos casos. Vai com Deus. Muito bonito. Melhor seria dizer, vá em Deus. Porque nós estamos em Deus como peixes nos oceanos. Só que não nos damos conta dessa realidade. Vai com, é eu ir com alguém. Vá em alguém, você está intimamente ligado a Ele. Vamos passar a falar isso daqui para frente. Vai em Deus, porque é o que a gente precisa sentir em nossa vida, e era o que Paulo fazia naquela época. Tudo ele se reportava a Deus. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, e realmente não há dúvida, assim também por Cristo é copiosa a nossa consolação. Gente, eu trouxe essas observações de Paulo, porque nós estamos vivendo um mundo atualmente que o sofrimento a gente já não sabe mais onde vai parar. Nesse exato momento que nós estamos aqui, muitos estão chorando, muitos estão sofrendo. A Organização Mundial da Saúde nos dá conta, que já estamos aqui conversando talvez há uns 6 minutos, 7 minutos, a cada 30 a 40 segundos, a cada 30 ou 40 segundos, alguém comete um suicídio no mundo. Nesse pouco lapso de tempo que nós estamos conversando, muitos já foram. Está horrível. E nós precisamos ainda ter certeza de que sofrer com dignidade, como Paulo mostra nas suas cartas, é algo que nós temos que aprender também. Porque se você sofre, mas reclama, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns dos seus pontos, a espiritualidade diz o seguinte: bem dizeis vós que sofreis. Sofrer com dignidade, né, é algo que mostra a grandeza de que você está em Deus, como Paulo se sentia em Cristo. De tal forma que ele dizia, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Atingiremos esse ponto um dia. Né? E a consolação é imediata. Gente, temos ideia de como funcionam as leis divinas? Onde elas estão esculpidas? Por favor, mais alto. Na consciência. Mas não é essa consciência de superfície que administra a nossa personalidade, não, tá? É na consciência profunda. Tá? Livro Veleiro de Luz, poucos conhecem. Espírito. Psicografia de Maria Cecília Paiva, que na época era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte: grave, cada um de nós tem na consciência um juiz lavrando sentença
por cada pensamento emitido. Vamos repetir? Cada um de nós tem na consciência um juiz lavrando sentença por cada pensamento emitido. É para não esquecer, viu? Temos algum advogado aqui, um advogado presente aqui na casa? Veja bem, se eu tenho um problema, eu vou, busco o meu irmão, que é advogado, e digo, olha, eu quero resolver isso aqui, acho que eu estou sendo prejudicado. Ele faz uma inicial, manda para o juiz, aí o juiz vai comunicar a outra parte também arranja outro advogado, uma advogada, e começa uma briga. No que se refere à consciência, pensou, sentença, não tem discussão. Não tem inicial nem final, está tudo inserido no primeiro passo. Por que cada um é dado segundo suas obras? Porque tem esse juiz lavando sentença em cada pensamento emitido. Portanto, queridos, e onde é que nós erramos mais? No pensamento. Quando a gente vê, já pensou. E a consolação pode vir também através das leis divinas, como Paulo instruía naquela época. Sim, dizia Paulo na sua epístola, segunda epístola aos Coríntios, recebermos em nós mesmos a nossa sentença de morte, isso é um momento dos sofrimentos, que as pessoas não sabem de todos os sofrimentos que Paulo passou, não, mas vamos ver depois. Para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós mesmos, mas em Deus. Tem um momento que você, na sua vida, você diz, eu não tenho mais o que fazer, agora só Deus. Não existe esse extremo na vida. Agora só Deus. Ele chegou nesse ponto. Que ressuscita os mortos. Ele atestava, porque uma das coisas que Paulo sempre dizia era, a morte não existe. Isso era proferido, mostrou, e ele falava isso provando através da ressurreição do Cristo. Se o Cristo voltou, é porque ela não existe. Ele usava esse argumento como fundamento definitivo. Foi ele que nos libertou de tal morte e dela nos libertará. Não importa que você viesse a morrer, não importa que a gente venha a morrer para o mundo material. Continuaremos vivos no mundo espiritual. Nele depositamos a esperança de que ainda nos libertará da morte. Aí ele já situa a morte, o pecado como a morte. Na época ele falava dessa forma. Porque você morre para as realidades divinas e passa a viver um tipo de morte espiritual, que ele te leva para exatamente as trevas, as sombras, tudo isso pelas atitudes indevidas, moldadas, segundo o livro dos Espíritos, pelo maior defeito da humanidade, que é o mais alto, gente. Esse era o Paulo da época para fazer o cristianismo chegar até nós. Tá? Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Tem hora que a gente começa a sofrer, a gente praticamente até quase morre de lamentação. Né? A gente não se dá conta que a vontade de Deus está acima de tudo. Aliás, falando em vontade de Deus, alguém aqui, por acaso, eu já vou fazer essa pergunta meio, né? Já fez a prece do Pai Nosso? Acho que quase todo mundo já fez. Vocês sabiam que tem um contrato bilateral ali também, né? Perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo a dos meus. Quer dizer, você está dizendo que só merece perdão se você perdoar. É um contrato bilateral que você faz com Deus. Na advocacia isso fica bem claro, porque não tem como fugir dessa realidade. Tá? Mas ainda assim, a gente já começa a falar para Deus uma coisa que nem sempre a gente se dá conta da profundidade. Seja feita a vossa vontade, mas a gente quer que seja feita a nossa. E como é que a gente fica
fica rezando o tempo todo sem ter consciência da profundidade do que a gente está falando, ou do contrato bilateral que a gente está sacramentando, né? E vocês podem estar certos do seguinte: a farta jurisprudência, usando os termos, eu não sou advogado, a farta jurisprudência, quer dizer, a fartas realidades comprovadas de que você pode ser perdoado se você aprender a perdoar, porque é uma lei divina que diz que é dando que se recebe. Né? Mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Se tem uma hora que a gente tem que provar que estamos em Deus, é na hora do sofrimento, porque na hora que está tudo bem, que valor tem? Saúde boa, dinheiro no bolso, família tranquila, harmonizada, bom emprego, passeando, todos os prazeres que a terra pode oferecer. Eu amo a Deus, caramba. Eu acho melhor repensar um pouco mais, porque a gente tem que provar na adversidade. Se você está em Deus, e se Ele permite que você passe por certos problemas e dificuldades, o que isso significa? Significa que você está sendo testado para ver se os seus valores são sólidos ou são superficiais na retórica. Fala, mas não sente. É uma diferença fundamental. Incessantemente e por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, porque o que ele... daqui a pouco eu vou mostrar o que ele passou. A fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Jesus sofreu, e a gente não quer sofrer. Mas ele era puro, e nós somos devedores. Precisamos botar uma certa lógica no nosso comportamento, no nosso modo de ser, de encarar a vida. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. E naquela época, você não sabia se ia viver o dia seguinte. As perseguições eram cruéis. Os ciclos de martírio eram, cada apresentação, eram centenas de cristãos mortos, crucificados, atados aos postos de martírio. Era uma coisa terrível, por amar a Jesus. Por isso, não nos deixamos abater, ou seja, na adversidade. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, porque o corpo vai um dia acabar, né? O homem interior se renova dia a dia. Isso tem que acontecer. Queridos, quando foi que Jesus veio aqui? Há 2 dias? 2 semanas? 2 meses? 2 anos? 2 séculos? 2 milênios. Quantas reencarnações nós tivemos de Jesus até agora, mais ou menos? Vocês têm uma ideia? Já me falaram uns 30, outros me falaram 20, porque a programação de vida antigamente era mais curta do que a atualidade. Se hoje nós ainda estamos marcando o passo, agora as encarnações para trás, então não se dão conta. E nós ainda reclamamos da vida. Por isso, nós temos que renovar o homem interior dia após dia, porque o nosso tempo já passou. O momento agora é de definir quem é quem. Está na hora de você provar que está em condições de viver num mundo melhor. De que maneira? Certo discípulo chegou para um mestre no plano espiritual e falou assim: sabe que eu gostaria de encontrar alguém para me relacionar? E o mestre falou: como? Eu queria alguém que tivesse honestidade, bondade, compreensão e tal. Foi elencando os fatores que gostaria de encontrar numa pessoa. Aí o mestre falou para ele assim:
Meu filho, que bom que você quer alguém assim, mas você sabe que essa pessoa também quer alguém mais ou menos parecido com ela? A gente está em condições de dar o que quer receber? Pois nossas tribulações momentâneas, porque tudo na vida é momentâneo, são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Gente, isso é ensinamento profundo de Paulo naquela época, 2000 anos atrás. O sofrimento poderá nos oferecer recursos de felicidade que não temos ideia ainda. É algo muito superior à nossa compreensão. Não olhamos para as coisas que se veem, quer dizer, olhar para a matéria, para o consumismo, para o materialismo, para as paixões, etc. Mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2000 anos atrás, Paulo já ensinava isso. É lindo estudar Paulo, confrontar com as suas epístolas, com o Atos dos Apóstolos. Aliás, eu até, se pudesse, iria incentivar que vocês formassem um grupo de estudo do livro Paulo Estevam. Não é ler, estudar, é diferente. Sabemos com efeito que a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, quer dizer, uma realidade maior. Obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas, porque esse corpo espiritual não foi feito por mãos humanas. Só o corpo físico. Paulo já ensinava isso há 2000 anos atrás na sua epístola, segunda epístola aos Coríntios. Por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitarmos nesse corpo, estamos fora da nossa mansão. Gente, isso tudo não é doutrina espírita. Paulo, há 2000 anos atrás, já ensinava isso. E de onde ele aprendeu tudo isso? Do próprio Cristo. Estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Ou seja, você só acredita se vê. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu ter fé que esse copo com água existe, caramba, não preciso ter fé, estou pegando, estou vendo. Agora eu ter fé naquilo que eu não vejo, isso sim pode consolidar, pode nos dar força interior, porque a gente tem que tirar um pouco a criança que existe dentro de nós, que tudo lamenta, tudo reclama. A energia que se perde para reclamar é que faz falta para nos mantermos de pé. Precisamos meditar sobre isso. Sim, sofrendo como ele sofreu, e vamos ver ainda daqui a pouco, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Quem não quer? Quem não quer ascender aos páramos celestiais? Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele está esculpido aonde? Na nossa própria consciência. A fim de que cada um receba a retribuição, a semeadura sendo livre, a colheita sendo obrigatória, do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Deve ter livro espírita que às vezes não tem com tanta nitidez recursos de retórica que Paulo oferecia 2000 anos atrás. Eis agora o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo a fim de que o nosso ministério não seja a censura. Ele mantinha-se reto. Se tinha uma coisa que Paulo não tinha, era medo. Medo de sofrer, medo de encarar, medo de ir adiante. Em tudo recomendamos-nos como ministros de Deus.
por grande perseverança nas tribulações. Ele primeiro dava o exemplo, para depois pedir e ensinar. Nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça. Isso é ensinamento puro, sublime. Por isso é que os cristãos adentravam os círculos dos martírios cantando. Que fossem devorados, não tinham medo do sofrimento. Eles sabiam que essa postura é a postura digna de um cristão verdadeiro. Na glória e no desprezo, na boa e na má fama, tidos como impostores e não obstante verídicos, como desconhecidos e não obstante conhecidos, como moribundos e não obstante eis que vivemos, como punidos e não obstante livres da morte, porque na morte para eles não existia definitivamente, como tristes e não obstante sempre alegres, como indigentes e não obstante enriquecendo a muitos, como nada tendo, embora tudo possuamos. Por muitos momentos, confesso para vocês, na minha inferioridade, que eu fico emocionado quando eu me adentro no que Paulo mostrava há 2000 anos, que se a Terra tivesse assimilado, nós estaríamos no paraíso hoje. Confesso para vocês. Claro que houve esse momento na conversão de Paulo. Todos nós conhecemos a história. Ia a Damasco, sol a pino, de repente, uma luz, e Jesus vem em busca dele. Queridos, todos nós estamos transitando em direção a uma Damasco interior. Precisamos fazer acontecer esse encontro dentro de nós, definitivamente. Mudar o modo de viver, de encarar a vida, de só olhar dificuldades, de só passar o dia lamentando. Mostrar que somos e vivemos em Deus, não é com Deus. Ele não está longe, Ele está dentro de nós. Sentirmos essa certeza, essa beleza, essa profundidade, isso vale a pena viver. Isso vale a pena viver. E essa conversão precisa ser colocada em prática o quanto antes. Porque nós estamos falando de alguém que não só se converteu, mas que exemplificou. Todos nós temos um passado devedor, como Paulo tinha. E, no entanto, a partir do momento que ele se converteu, ele mudou isso com sofrimento. O que nos espera agora é a certeza de que cada um tem que saber em que trato do terreno na sua estrada de Damasco interior você se encontra. Ainda está muito distante do encontro com Cristo? Não basta falar de Jesus, tem que viver em Jesus. Já não sou eu quem vivo, dizia Paulo, é Cristo quem vive em mim. E o que é o Cristo viver em você? É a gente fazer a sua vontade, como ele disse que veio fazer a vontade do Pai que o enviou, e não é fazer a vontade dele. Tudo está muito definido, está muito claro. O que falta para a gente despertar? A resposta, a consciência de cada um de nós tem que dar.
Nesse momento, Jesus aproximou-se contemplando Saulo, ainda Saulo na época, carinhosamente tocando-lhe os ombros com ternura, disse com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Gente, se a gente sofre, é porque semeou sofrimento. A semeadura sempre foi livre, colheita que é obrigatória. Não tem jeito. Nós não podemos querer fugir do sofrimento simplesmente dizendo não quero sofrer. Mas, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vou repetir. Primeira epístola de Pedro, Pedro tem duas epístolas, duas cartas. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecados. Você pode resgatar pela dor ou pagar com moedas de luz os débitos de sombras perpetrados no passado. Mas é o amor que se sacrifica pelo próximo, como a nossa atitude devida criou sacrifício para alguém. É o amor que se doa, o amor que Paulo mostrou na sua atitude, o amor que ele veio nos mostrar como libertação das sombras que nós ainda trazemos no nosso interior. Aliás, Jung diz isso, que nós não vamos encontrar paz enquanto estivermos prisioneiros das nossas sombras interiores, e temos muitas, infelizmente. E aí, nessa entrega, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Queridos, já imaginou a gente perguntando isso, de peito aberto, determinados para Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? Para chegarmos ao ponto de dizer: já não sou eu quem vivo, é Ele, Jesus, quem vive em mim? Tudo isso se ensinava 2000 anos atrás para uma humanidade que não soube compreender o nosso Mestre Superior, com todo o seu amor, veio para os seus e os seus não o receberam. É lamentável. Se estamos hoje nesse estado de coisas que choca, que nos emociona, que nos fere, nessa construção indevida, lá atrás colocamos o nosso tijolinho, infelizmente. Está na hora de a gente levantar a cabeça, porque para aquele que quiser dar-se, receberá do alto. É simples o entendimento. Buscai. Mais alto, por favor. Batei, pedi. Primeiro o verbo é uma ação sua. Buscar, pedir, bater. Ele está pedindo para você fazer alguma coisa. Não é só esperar. Buscar é você sair da onde você está e ir ao encontro de alguma coisa. Pedir é parar de ficar mudo e falar. Bater é um ato. Então, temos que tomar atitudes. Como, aliás, na nossa vida a gente sempre fez, só para as coisas materiais, os relacionamentos, para as conquistas, para as profissões, a gente buscou. É assim também no campo espiritual, buscar. Mas não buscar esperando já receber no dia seguinte aquilo que a gente já acha que merece. É uma busca em que a gente tem que consultar o coração em que estado ele se encontra para os prazeres superiores da alma, ao invés dos prazeres inferiores da matéria. Está na hora do despertamento. Senhor, o que quereis que eu faça?
em uma coisa que a gente ainda não é muito obediente. Infelizmente, a gente ainda não sabe obedecer à vontade divina. Obedecemos à vontade do ego, obedecemos à vontade das coisas que nos acenam no campo material, mas a vontade divina ainda não está presente definitivamente, ainda não chegamos naquele trato da estrada de Damasco interior, mas vamos encontrar o Mestre e com ele conviver definitivamente. Todos falamos do mundo de regeneração, todos. Estamos no padrão ideal para convivermos no mundo de regeneração? A nossa conversação é digna de um mundo de regeneração? As nossas conquistas, os nossos desejos, tudo se relaciona especificamente com os mundos de regeneração? O mundo de regeneração lá fora começa aqui dentro. Se ele não estiver sendo construído dentro, não vai ser fora que você vai encontrá-lo, porque você vai buscar o que você fez por merecer. A cada um é dado segundo as suas obras. Repetindo o que eu já repeti, a gente está obrando todos os segundos, primeiro por pensamentos, segundo por palavras, terceiro por atitudes. E Paulo ainda dizia assim: vocês são ministros do Cristo, que muitos ainda diziam isso, faziam muito pouco e achavam que já estavam fazendo demais. Digo mais eu, muito mais. Aí ele vai dizer qual era a vida dele. E muitos espíritos não conhecem isso. Digo muito mais eu, muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1, era um tipo de punição que tinha no judaísmo, 40 menos 1. Tá? 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei um dia e uma noite em alto mar, fiz numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigos nos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos, ex-estirpe, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Vocês sabiam que ele tinha passado por tudo isso, nessa profundidade? Sinceramente, não é crítica, por favor, mas o movimento espírita precisa voltar às origens para sentir a pureza da realidade, para sentir o débito que nós temos para com esses irmãos. Eu estou há alguns anos só me curvando diante dessas realidades. Mais ainda, não acabou não. Fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez, e isto sem contar a mais a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco? Quem tropeça sem que eu também fique febril? O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que eu não minto. Toca, não toca, gente? Vamos ser sinceros, toca o nosso coração. Conhecer Paulo com essa profundidade, e eu só estou falando de uma das epístolas dele. Por causa de um Cristo que ele adotou e que nós podemos acreditar também adotar. É demais. É algo que a gente não pode esquecer nunca. Nós falamos muito de Paulo, estrada de Damasco, mais alguma coisa, a morte dele, etc. Conhecer com profundidade, com as palavras dele,
nas epístolas, mostrando que ele não só falava, mas dava o exemplo, a têmpera de um Marte como Paulo, que a gente precisa pelo menos já ter de uma hora para outra, não é uma coisa simples, mas pelo menos melhorar um pouco nossa postura perante a vida. Lamentar menos, sofrer com dignidade, como diz Emmanuel, e termos a certeza de que o Cristo nos espera nas esquinas do tempo, na certeza de que Ele nunca nos abandonou, nós é que o abandonamos. Falamos de Jesus com uma simplicidade em todos os instantes, Jesus na causa, lá com Jesus, etc. Mas sentir Jesus é diferente. É algo que toca no fundo do nosso coração. E por isso, quando a nossa querida irmã nos convidou, nós pensamos em trazer um pouco, estávamos exatamente contemplando um pouco sobre essa epístola. Como as demais tem também coisas maravilhosas, mas trouxemos essa, para que vocês possam refletir e que possam analisar de uma forma definitiva. Quando vocês estiverem frente a frente, diante de um espelho, na casa de vocês, parem, olhem para a figura que vocês estão vendo e perguntem: como é que tu quer chegar do lado de lá? E procure escutar. Os mentores costumam dizer. Porque esse segmento do Cristo é que é o caminho. Adotar as posturas comportamentais que Ele trouxe há 2000 anos é que é a verdade. E sentir a presença dEle em todos os instantes em nossa vida é a vida que todos almejamos encontrar. Sofrer com dignidade é algo muito difícil, mas é algo possível. Aquele que sabe que Deus está em você e que você está nele. Sentir essa realidade, mudar o comportamento, faço uma proposta para vocês. Vamos sair daqui a pouco, definitivamente diferentes daqueles que entraram. É possível? É uma proposta. De irmão para irmão que também luta como vocês e que não sou em 1 milímetro melhor do que nenhum de vocês que aqui se encontram. Mas que, como vocês, busca a verdade. E a verdade está aí na palavra de alguém que exemplificou também e que mudou a sua vida. E que possamos a cada instante indagar-nos: Senhor, o que queres que eu faça? Até que isso aconteça, vamos lembrar daqueles que em momentos dolorosos deixaram exemplos dignos e que mudam a nossa postura. Nesse momento que nós estamos aqui confraternizando, trocando vibrações, lá fora, milhões, talvez bilhões, estejam sofrendo. Dariam tudo para estar no nosso lugar aqui agora. E nós reclamamos da nossa vida. Mas para eles, o nosso carinho, a nossa dedicação, e que possamos nos voltar para o Pai que nos ama, que nos deu a vida, e dizer: Senhor Deus, Pai dos que sofrem, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora as misérias amargas dos prantos de nossos erros, neste mundo de desterro clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança,
nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando surge a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo a toda aspereza, vencendo a toda aflição, na hora da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, e que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Essa prece que Abigail proferiu, tendo Estevão nos seus braços, no livro Paulo Estevão, que possa sair do nosso coração em favor de tantos que estão chorando nessa hora, e que a partir de agora, agradecido como me encontro por estar aqui nesse ninho de amor, trocando vibrações tão lindas com vocês, que possamos gravar uma frase definitivamente em nossas mentes que diz: Senhor, o que queres que eu faça? Muito obrigado. Eu não fui pego de surpresa, né? Porque eu já sabia, já conheço o Celso, e não é a primeira vez que ele faz isso. E esse livro, gente, para quem não leu, leia, porque eu chorei esse livro toda vez que eu abria uma página para ler. É divino, Paulo Esteves é divino. E